Tá, bora lá então. O Aegon. Eu ainda não sei de cabeça quem é o Aegon. Acho que não sei se me respondeu a minha pergunta ali. Como é que era o nome do Rei Louco, mas espero que falem aqui, porque eu não tô. Essas partes que eles mencionaram na série, realmente eu fracassei um pouquinho. Bem que eu não parei pra tentar entender. No momento que eu parar pra tentar entender, eu pego toda a história. E é bom que eu já até depois conto pra minha namorada, já explico pra ela. Ou boto ela pra ver o vídeo também. Depois aí fora de live. Bora lá. Aegon. Quando olhou para o leste, viu o passado. Velho. Oh, caralho. Esqueci de outra coisa, peraí. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Pronto. Especialista. Especialista. Pronto. As coisas bonitinhas. E agora foi. Sem mais interrupções. Aegon. Hora de aprender mais sobre Game of Fates. Aegon. Quando olhou para o leste, viu o passado. Velho, cansado, morto. Mas quando olhou para o oeste, viu o futuro. Ouro no chão, Pera, velho, cansado, morto. caderno e caneta Mas nas mãos. quando olhou para o oeste, viu o futuro. Quando olhou para o leste, viu o Leste. passado. Velho, cansado, morto. Mas quando olhou para o oeste, viu o futuro. Ouro no chão, ouro nos campos e nenhum dragão no céu, exceto o dele. Ele e suas irmãs, Rhaenys e Venya, sobrevoaram o grande continente, aparentemente visitantes de uma terra estranha. Mas quando Aegon retornou, ordenou a construção de uma mesa enorme esculpida no formato de Westeros com todos os rios e montanhas notáveis que tinham visto. A gente viu isso? Um Parece mapa familiar. pessoal dos 7 reinos, então governados por 7 famílias briguentas. A Casa Darden se intitulava Reis da Tempestade, eles eram pouco mais que rajadas. Seu reino nas terras da Tempestade. Casa o quê? Eles A Casa Darden se intitulava Casa Darden? Ah, esse aqui é no passado, no caso, né? Então deve ser diferente o nome das Reis casas, da né? Tempestade, eles eram pouco mais que rajadas. A mesa do Stannis? O Stannis? Ah, o irmão mais velho? Ah, eu acho que a gente viu, não foi? No último episódio, eu acho? Onde ele comeu a bruxa? Acho que foi, né? Mas esse, ela havia estado numa mesa. Então Grandona. governados por 7 famílias briguentas. A Casa Darden se intitulava Reis da Tempestade, eles Em Stannis vive em Pedra do Dragão, onde Aegon, o Conquistador, invadiu primeiro e fez a pedra. Ah, da onde que ele veio? Algumas casas vão mudar de nome com as guerras que acontecem. Ah. Calma, então, então esse aqui é a primeira aparição dele no livro, no caso? Ele chegou nesse lugar, nessa Pedra do Dragão. Pedra do Dragão, caralho. Ele chegou aqui, tomou essa porra e fez essa mesa, foi isso? Esse é o primeiro momento? Ele morava aí? Ah, ele sempre morou aqui? um mapa pessoal dos 7 Nossa, eu tô assistindo burro. Eu vou prestar mais atenção, calma. notáveis que tinham É que essa voz de ar me dá um pouco na... Pra explicar tudo, eu acho, veio da Valíria. A Valíria tinha várias famílias que conquistavam dragão. Ele sonhou que ia ser destruída, ele fugiu. É a única família que sobreviveu contra o dragão. Ele é de Essos. Ah, são bastante informações, caralho. Meu cérebro vai fritar. esculpida no formato de Westeros, Vamos ver o com vídeo. todos os rios e montanhas notáveis que tinham visto. Um mapa pessoal dos 7 reinos, então governados por 7 famílias briguentas. 7 famílias. A Casa Darden se 7 intitulava reinos. Reis da Tempestade, eles eram pouco mais que rajadas. Seu reino nas Terras da Tempestade estava chegando ao fim nos últimos séculos. Ajudado por outras casas, principalmente pela Casa Horror, que estava quase terminando um castelo monstruoso em Herrenhal, um assento grande e caro demais Herrenhal. para governar apenas as terras fluviais. O Ah, a gente ouviu o nome desse, mas a gente não viu ainda, não é? Eu tava até curioso. Foi o lugar que ele... Um assento... Calma, tô confundindo, não? Não, pera, acho que eu confundi. A gente ouviu esse local, não ouviu? Mas a gente não viu essa porra ainda, eu acho. Casa Horror, que estava quase terminando um castelo monstruoso em Herrenhal, um assento grande e caro demais. Foi o que o anão prometeu Caralho, como é que é o nome dele? Pro maluco lá. É o mesmo lugar.
O anão prometeu um local pra ele, não prometeu? Eu lembro desse nome, Harrenhal. Harrenhal, ele falou. É isso? Mas a gente não viu esse lugar ainda, né? Não, a gente teve quer dizer, um antigo vários castelos, né? Não vou saber se foi um castelo que a gente viu ou não. Mas para governar apenas as terras fluviais. O rei Argalak sabia para onde os Homens de Ferro logo se voltariam. Você pensaria Homens de que Ferro? o rei que quisesse manter sua coroa desconfiaria de um homem com monstros cuspidores de fogo. Mas o rei Argulak Darendon não era chamado de arrogante à toa. Determinado a deter o declínio de sua família, ele enviou um emissário à Pedra do Dragão para alistar Aegon Targaryen e seus dragões contra seus inimigos. Em troca, Argelsh ofereceu terras que ele não tinha e uma esposa da qual Aegon não precisava, pois assim como os Valyrianos, Aegon havia se casado com sua irmã mais velha, Visenya. Então, como os É o quê? ele não Calma. tinha e uma esposa da qual Aegon não precisava, pois assim como os Valyrianos, Aegon havia se casado com sua irmã mais velha, Visenya. Tá, casamento de irmãos. Ele casou com a irmã mais velha dele? Foi isso? Então, como os Valyrianos não, ele Valyriano. também levou a Rhaenys mais jovem. 2 irmãs, 2 esposas. Talvez seja Duas por esposas. isso que ele estava tão ansioso para... Pera, 2 irmãs, 2 esposas, ele casou com as 2 irmãs? Ou as mulheres eram irmãs? 2 irmãs, 2 esposas. Talvez seja por isso Era aquelas que a gente viu no começo, aquelas 2 loirinhas da animação? Entre os Targaryen, assim. Caralho. Meteu as 2 irmãs na chapa aí, é foda. Rhaenys mais jovem. 2 irmãs, 2 esposas. Talvez... Esse aqui é ele? Imagina que sim, né? Tá falando dele. Barbão, cabelão. Esse personagem aparece naquela série da Casa do Dragão? A outra série? Não, isso foi há muitos anos antes de história atual. Sim. Calma, o que eu perguntei? Eu perguntei alguma coisa sobre a série atual? O que eu perguntei? Eu estou com amnésia, eu acho. Esse velho é o rei das terras da tempestade. Ah, tá. Ah, entendi. Nossa senhora, entendi. Agora entendi. Tava moscando. sua Boa. irmã mais velha, Visenya. Então, Entendi. como os Antes da Casa do Dragão, Edrigoth, antes dois. Sim. Entendi. É porque eu tava confundindo pelas imagens. Aegon havia se casado com sua irmã mais velha, Visenya. Então, como os Valyrianos não, ele também levou a Rhaenys mais jovem. 2 irmãs, 2 esposas. Talvez seja por isso que ele estava tão ansioso para sair de Pedra do Dragão. Aegon rebateu Argalak com cortise. Ele enviou seu próprio emissário, solicitando que a mão da princesa Darendon fosse dada ao melhor amigo de Aegon e suposto meio-irmão, Horus Baratheon. Argiuleg respondeu Baratheon? com uma caixa e um bilhete. Estas são as únicas mãos que seu bastardo terá de mim. Dentro da caixa estavam as mãos do enviado de Aegon. Há quanto tempo Aegon esperava por tal pretexto? Enquanto seu exército se preparava para zarpar, corvos voaram para cada grande senhor dos 7 reinos. Todos traziam a mesma mensagem. Daquele dia em diante, haveria apenas... Pera aí. Antes da Casa do Dragão. Tá, esse aqui antes. Nossa, dá pra eles fazer uma série de fácil disso aqui, não? Coisa pra caralho já aconteceu. Deu 2 minutos de vídeo. Puta que pariu. Calma. Casa do Xerecão. São os 3 séculos após o Aegon Conquistador. Os 2 séculos antes de Goth. Baratheon é o sobrenome do irmão bastardo de Aegon. Você já deve saber qual é a casa, né? Sim. Calma. Baratheon é o sobrenome do irmão bastardo... Sim, Baratheon é do Robert, né? No caso, não mudou de nome desde a época. Sim, e tomara que alguém... Que eles fazem no futuro. Reinos. Já parece informação pra caralho, deu 2 minutos de vídeo. Traziam a mesma mensagem. Daquele dia em diante, haveria apenas um rei em Westeros. Aqueles que se ajoelhassem diante de Aegon da casa Targaryen manteriam... Ah, por isso que ele chama ele de o primeiro conquistador, então? Porque ele basicamente mandou todo mundo vai tomar no cu e eu vou ser o rei dessa porra toda, dos 7 reinos. suas terras e títulos. Aqueles que pegassem... Nossa, as imagens... Essa imagem é fiel ao livro? Para eles seriam derrubados, humilhados e destruídos. Pobre Mas não deve ter imagem no livro, né? Ou tem imagem no livro. Ele não conseguia nem se igualar a Aegon em como eles escrevem, no caso, provavelmente deve ser. arrogância. Aegon desembarcou na foz do rio Água Negra e ergueu um forte primitivo de Aegon na terra disputada entre Arens e o reino de Argalak, de modo que nenhum dos dois pudesse decidir de quem era o problema. Adotando os trajes dos 7 reinos, Aegon desfraldou sua própria bandeira com o dragão vermelho de 3 cabeças cuspindo fogo em um campo negro. Muito foda. O coroou com uma tiara de aço valeriano cravejada de rubis, enquanto Rhaenys o saudou como o primeiro grande rei que o continente vira desde a Era do Amanhecer.
Enquanto seus senhores e os moradores locais reunidos o aplaudiam, Aegon nomeou seu leal amigo para um pequeno conselho liderado por Orys Baratheon, a quem ele chamava de Baratheon? meu forte braço direito. O título pegou e um bastardo se Bastardo. tornou o primeiro braço do rei. Mas, por Ah, enquanto, primeira o mão. reino de Aegon continha apenas A uma mão, né? ilha Ele chama o rochosa e um conselho. punhado de campos. Mas, Conselheiro. pegou e um bastardo se tornou o primeiro braço do rei. Mas, por enquanto, o reino de Aegon... Nossa, como que então vai rolar? Nossa, só perguntando, já minha cabeça já tá indo longe, né? A gente começa sabendo da série que então os Baratheon lideraram uma revolta que se fala, né? Rebelião contra os Targaryen, no caso, as duas famílias. Descendentes do primeira mão e do primeiro rei, no o caso. primeiro braço do rei. Mas, Os descendentes, por enquanto, obviamente, eu sei que isso aqui é o muito no reino de passado. Aegon continha apenas uma ilha rochosa e um punhado de campos. Os outros reis tinham exércitos maiores, navios, castelos e milhares de anos de governo. Mas A gente Aegon pode ver a rebelião de Robert já. É, eu vi que já apareceu ali do lado já do vídeo em sequência. Pareceu ser brasileiro o outro vídeo, não? tinha dragões maiores, navios, castelos e milhares de anos de governo. Mas Aegon tinha dragões. Ele havia escolhido para as palavras de sua casa fogo e sangue. Antes que ele terminasse, sangue. os rios, campos e céus ficariam vermelhos. Boa noite, Gabriel Giovanni. Eles aceitaram Robert um pouco por isso. Ah, faz os sentido. rios, campos e céus Uma dúvida, você posta conteúdo no Cinefy? Eu gostaria de acompanhar Game of Thrones por lá. Cara, eu tava olhando o bagulho do Cinefy, mas é muito complicado o Cinefy pra quem não é filiado lá com eles. Pra ser filiado tem que cumprir uma série de requisitos. Tem que ter, tipo, 80 seguidores lá e, tipo, basicamente se eu postar os vídeos lá, eu não vou ganhar nada, basicamente, tipo, vou fazer, tipo, não tem motivo pra eu postar os vídeos lá do que eu já posto pros membros, né? Porque lá tem uns requisitos, tem que ser filiado pra tu poder receber alguma coisa lá. E os VODs que eu, né, das lives eu posto tudo pros membros já, né? Já vai pros membros, no caso. Então, eu não sei. Se eles mudar alguma coisa, depois eu posso ver também, mas o Cinema eu não vi tudo 100%. Eles estão fazendo várias alterações também recentemente. Até pouco tempo atrás você não podia nem ter conta lá pra postar coisas. de sua casa fogo e sangue. Antes que ele terminasse, os rios, campos e céus ficariam vermelhos. Isso aqui daria uma puta série, vai dizer. Arão da casa herdou um reino que se estendia das Ilhas de Ferro até Tritão. Era o quê? Arão da casa herdou um reino que se estendia das Arão Ilhas... da casa o quê? Arão da casa herdou um reino falou. que se estendia das Ilhas de Ferro até Tritão. Um reino grande demais para governar de um castelo tão ruim quanto um... Ah, o cara do bagulho lá Um reino que se grande juntou com ele, né? demais para governar de um castelo tão ruim quanto um Lúcio. Por 40 anos, esses nascidos do ferro saquearam as terras fluviais em busca de pedras, Nascidos do madeira ferro. e escravos para construir um trono digno dele. Diz a lenda que os pedreiros colocaram a pedra fundamental em Arinol no mesmo dia em que Aegon desembarcou em Westeros. Poderia ter sido um Owen divino. Poderia ter sido os maçons querendo ir embora antes que os dragões chegassem lá. Maçons? Eles não foram os únicos. Com a aproximação de Aegon, os senhores dos rios de Harón se revoltaram, liderados pela casa Tully. Achei que Era o quê? Nossa, aconteceu uma coisa muito rápida, se calma. revoltaram, liderados pela casa Tully. Achei que Casa Harón Tully. tinha notado que Herenhal conseguia repelir Traduziram algo aí. casa Tully. A produção não tá pura, Achei não. que Harón tinha notado que Eu tô um pouco Herenhal confuso. conseguia repelir um exército de 1 milhão de homens. Nenhuma escada conseguiria invocar suas muralhas, e nenhum ariete conseguiria destruí-las. O castelo era tão castelo é inexpugnável foda. quanto a bucerta de uma solteirona. Que porra é O essa? castelo era tão inexpugnável quanto a bucerta de uma solteirona. Aarón fechou os portões E aí, em ó, volta falando de bagulho. si, de seus Tem legenda filhos pra e de uma ajudar? solteirona. Pera aí. Deixa eu ver se a legenda aparece pra Aarón vocês. fechou os portões em volta de si, de seus filhos e de seu solteirona. Aarón fechou os portões em volta de si, de seus filhos e de seus homens de ferro, e esperou que o exército de Aegon voltasse para a lama. Quando Aegon finalmente viu o castelo monstruoso, pediu Parley, Aarón o concedeu. Valíria tinha sido o maior Parley? Aarón o concedeu. Valíria tinha sido o maior império que o mundo já vira. Aarón queria mijar Casa em suas Hoares. cinzas. Renda-se agora e poderá permanecer como senhor das Ilhas de Ferro. Renda-se agora e seus filhos viverão para governar depois de você. O meu exército está diante das muralhas.
Você vê meus dragões. O que está do lado de fora de minhas muralhas não é problema. Essas muralhas são fortes e espessas. Dragões voam. Mas pedras não queimam. Quando o sol se põe, sua linhagem terminará. Uma pergunta, eu acho que eu fui burro porque falaram muita coisa. Esse careca aqui, no caso, é o que tá indo contra ele, né? Contra a Aegon, né? O Aegon é o cabeludinho aqui. Esse aqui é o cara do bagulho das Ilhas de Ferro, né? Tá indo contra ele, no caso, eles estão, né? Eles vão tretar agora, pelo que eu tô entendendo. Esse careca, como é que é o nome da... Eles falaram o nome da família? Eu entendi, tipo, é os caras que basicamente pediram ajuda depois e se vieram contra ele, né? Ele, tipo, eu tenho um puta castelo e foda-se tu. Hoari, né? Hoari. E eu não lembro de ter ouvido na série, então imagino que tenha trocado, né? Mas pedras não queimam. Pedras não Quando o sol queimam. se põe, sua linhagem terminará. Falou isso no livro, Haron nas frases? cuspiu e retornou ao seu castelo. Uma vez lá dentro, ele prometeu as riquezas da terra e as filhas mais altas para quem conseguisse derrotar Aegon ou seu dragão. Enquanto o sol se punha no horizonte, todos os homens de Heron patrulhavam as ameias, ouvindo asas em Não cada aparece na série, rajada de beleza. vento. Mas a lua nascia e se punha, e nenhum dragão aparecia. Enquanto os homens de ferro cercavam as ameias, Aegon impulsionava seu dragão Bolirion cada vez mais alto no céu noturno, de modo que até mesmo o Bolirion? grande castelo de Errenhal parecia um formigueiro abaixo deles. Caralho, ele veio por Então cima. eles mergulharam direto no castelo, bem Ele dentro das montava no muralhas bichão. guardadas. As 5 torres de Errenal se estendiam em direção a Aegon como uma mão. Valerion abriu a boca e banhou todos Caralho. os dedos em chamas. Haron Tradução estava diferenciada, tá ruim a abriu tradução? boca e banhou todos os Valerion. dedos em direção a Aegon Qual é o nome do como dragão? uma Até agora eu não mão. sei, já falaram umas 3 nomes diferentes As nessa 5 dublagem. torres de Errenal se estendiam em direção a Aegon como uma mão. Valerion abriu a boca e banhou todos os dedos em chamas. Caralho. Haron estava certo. Pedras não queimam, mas homens sim. Eu ia falar, ué, Mesmo mas... quando eram homens de ferro. Aham. O A dragão porra da pedra não vai possuía queimar, mas os malucos lá dentro vão cinzas porrar. que sufocaram os sobreviventes quando eles gritaram. Os soldados de Haron pularam das ameias e morreram. Valerion... Calma. Valerion, o Terror Negro, o nome. Caralho, que puta nome. Quem falou... Acho que entendeu errado pra mim, falou Valerion, né? Valerion. Eles se amontoaram. Valerion. Os soldados de Haron pularam das ameias e morreram. Eles se amontoaram contra as paredes e morreram. Eles fugiram pelo pátio e morreram. Aaron e seus filhos se abrigaram dentro do castelo. A pedra não queimou. Mas Eles quando torraram, Gerian imagina. a atingiu com fogo, ela explodiu em toda a cabana. O maior Explodiu a porra castelo do toda? mundo se tornou o maior forno do mundo, assando o último Caralho. horror dos ratos dentro dele. Imagina morrer queimado dentro do bagulho. Fora dos muros Peraí. Se não me engano, parece que a HBO, né? Tá preparando uma prequela sobre a conquista. Sobre isso aqui? Pô, eu espero que sim, porque tá bom pra caralho. E o tanto de coisa que já aconteceu em 7 minutos. do castelo, Dá uma série bem longuinha. último horror. Eles separar bem as informações. Deve ter mais ainda, se O bobear. maior castelo do mundo se tornou o maior forno do mundo. Imagina, nossa, já imagina essa assando cena o na último série. horror dos ratos dentro dele. Aham. Fora dos muros do castelo, as torres de Herenhal brilhavam vermelho. Afinal de contas, essa casa não aparece na série, me falaram, mas eles estão chamando eles de Homem de Ferro, então eles são os antepassados daqueles mesmo Homem de Ferro que a gente tá vendo lá no presente, na série. Que é pelo menos onde a gente tá, no caso, a gente tá no terceiro episódio da segunda temporada, né? Eles são, tipo, só os antepassados deles? Ou, tipo, é totalmente diferente? Imagina que sejam antepassados deles, estão chamando de Homens de Ferro. Assando o último. O maior Chamaram assim, castelo pelo do menos. mundo se tornou o maior forno do mundo, assando o último horror dos ratos dentro dele. É outra família totalmente diferente? Fora dos muros do castelo, as torres de Herenhal brilhavam fogo. vermelhas contra a noite e começaram a se retorcer e derreter como 5 velas enormes com pedra líquida escorrendo Caralho, por derreteu seus as pedras? lados como cera. As torres, no caso. Na manhã seguinte, Aegon forjou uma nova terra fluvial. Ele nomeou o rebelde Edmund de Tully como seu Lorde Supremo do Tridente. Nova terra fluvial. Ele nomeou o rebelde Edmund de Tully como seu Lorde Supremo do Tridente e fez com que os outros senhores fluviais jurassem fidelidade a ele como seu novo legado. Por séculos, Esse os Tully a gente outros ouviu já senhores também, não lembro de fluviais onde. jurassem fidelidade Tully. a ele como seu novo legado. Por séculos, a Casa Horror aterrorizou as terras fluviais. Sob o comando da Casa Tully, as Casa Horror. terras fluviais
fluviais finalmente retornariam à paz e à prosperidade. Ah, Após o entendi. castelo esfriar o suficiente para permitir... Peraí, eles eram soberanos deles, esposa do Ned. Ah, família da mulher do Ned. Tá, a gente não viu muito da família dela, né? Eu só lembro de ter ouvido esse nome. a entrada de homens, paz e a prosperidade. Após o castelo esfriar o suficiente para permitir a entrada de homens, Aegon se aventurou nas ruínas que havia feito do Salão Heron. Ele viu os corpos em cinzas, as pedras chamuscadas e as espadas derretidas e mutiladas de seus antigos inimigos. Para a Caralho. confusão de seus homens, ele ordenou que essas espadas inúteis fossem recolhidas e enviadas para seu forte em Aegon. As espadas? Enquanto Aegon marchava sobre Harrenhal após sua coroação, Orys Baratheon levou a maior parte de suas forças e sua rainha Rhaenys com seu dragão para o sul. Pera, eu tô sendo burro, eles mencionaram quantos dragão ele tinha? Ele tinha só um dragão, é isso? Ou ele falou mencionando mais dragão? Porque a gente tá ouvindo só 2 desse dragão, né? Tinha outros dragão. Tinha 3 dragão? Ah, porque a gente viu a imagem dos 3, mas... Ele só usava esse, no caso? Ou quer dizer, não sei se é o mesmo dragão, né? Enquanto Aegon marchava sobre Harrenhal após sua coroação, Orys Baratheon levou a Tô sabendo maior que é o mesmo parte pela de imagem. suas 3 cada um tinha... Ah, o outro era das mulheres. Faz sentido. Fui burro. Faz muito sentido. Ou seja, ele usa esse aqui e esse aqui é o dele. forças e sua rainha Rhaenys com seu dragão para o E falou o sul nome dos para dragão, não lidar falou? Acho com que eu não a peguei maior também. parte de suas forças e sua rainha Rhaenys com seu dragão para o sul para lidar com a desculpa para a invasão. Argilac, o arrogante rei das terras da tempestade. Argilac Agora eles estão tinha indo seu conquistar o sul, é isso? trono em Ponta Tempestade, um castelo Agora tinha e suas 2 irmãs ou esposas, no caso, né? Irmãs e esposas. O dele é o mais brabo e maior? Ah, considerado claro, o né? mais inexpugnável de Westeros depois do Salão Rion. Argilac podia ser arrogante, mas não era estúpido ou covarde. Seus senhores o aconselharam a fechar os portões e esperar o cerco passar. Mas ele soube do que aconteceu em Harrenhal e se recusou a morrer como um leitão assado em seu próprio castelo. Ele inteligente. enfrentaria a vitória ou a derrota da mesma forma, com a espada na mão. Ele convocou seus vassalos e marchou para encontrar Orys Baratheon no campo. Graças ao dragão de Ixi, Maria. Rhaena, Maraxes, Orys sabia que Argilac estava chegando. Quantos E o dragão homens dela era de branco? Rhaena, Maraxes, Orys sabia não que é a cor do Argilac outro. estava chegando. Quantos homens ele tinha e quão rápido ele marchava. Então Ouros A visão de simplesmente cima. tomou o terreno alto e se entrincheiram nas colinas para esperar por Argilac. Quando os 2 exércitos se aproximaram, o vento aumentou para enfrentá-los, e a chuva caiu do céu. Um vendaval que daria à batalha seu nome, a Última Tempestade. Os senhores The Last do rei Storm. Argilac pediram que ele esperasse o tempo acalmar. Mas um rei da tempestade viu que a chuva estava soprando nos rostos dos homens Baratheon em suas colinas. E Argilac superava em número o exército Baratheon em 2 para 1, com 4 2 para vezes 1? mais cavaleiros e cavalos pesados. Ah, mas esse tem um dragão. Atacou. 3 vezes Argilac liderou seus cavaleiros contra a linha Baratheon, mas as colinas eram íngremes e a chuva havia transformado a terra em lama. Os cavalos de guerra naufragaram e escorregaram, e as cargas ruíram. A batalha parecia perdida até que Arguac ordenou que seus lanceiros subissem a colina. Cegos pela Pera, chuva, nossa, os Baratheons não os viram até que fosse tarde demais. Uma colina caiu, depois outra e mais outra até que apenas um permaneceu no centro dos Baratheons. Eita porra. Se Argilac conseguisse passar por ali, ele poderia dividir o Errado o exército bagulho. invasor e flanquear ambas as metades. Argilac e seus homens atacaram, e a linha Baratheon se rompeu, revelando a rainha Rhaenys e Maraxes. A vanguarda de Argilac explodiu em chamas, e seus homens entraram Caralho. em pânico. A investida da vitória virou caos e o próprio Argilac foi jogado do cavalo. Mas dragão é ele bagulho não louco. cedeu. Quando Orys Baratheon chegou, encontrou o velho rei segurando meia dúzia de homens, outra meia Porra. dúzia morta a seus pés. Brabo, tá? E segurando Nem sei se ele era velho, mas o bicho é brabo. Pior que tá sintetizando bem a história nesse vídeo. Tá resumindo meia bastante. dúzia. Nossa, Quando tem mais Orys que isso então. Baratheon chegou, encontrou Coisa pra o velho caralho. rei segurando meia dúzia de homens, outra meia dúzia morta a seus pés. Orys seja, desmontou nossa, para brabo. enfrentar o rei em pé de igualdade e ofereceu a Argilac uma última chance de se render. Em vez disso, Duelo? Argilac o amaldiçoou. Enquanto a tempestade se alastrava ao redor deles, o velho guerreiro grisalho e o arrivista barbudo Ele é velho. lutavam pela vida e pelo reino. No fim, Argilac conseguiu o que queria. Morreu com a Morreu. espada na mão.
Quando a notícia da morte de Argilac se espalhou, seus senhores e cavaleiros largaram as espadas e fugiram. Orys e sua vanguarda cavalgaram até Ponta Tempestade para reivindicar o castelo de Argilac para Aegon, mas encontraram os portões trancados e as muralhas guarnecidas. A filha de Argilac assumiu sua coroa, e a nova rainha da Tempestade gostava tanto de ceder quanto seu pai. Ela declarou que Orys ganharia apenas ossos, sangue e cinzas ali. Mas seus homens eram mais fracos do que ela. E naquela noite, Orys encontrou a filha de Argilac entregue amordaçada, acorrentada e nua em seu acampamento. Argilac se recusou a dar a mão a Orys. Agora Orúris poderia ter qualquer parte dela que desejasse. Ainda pelos homens, foda-se. Não queria morrer queimadinho. Agora Orúris poderia ter qualquer parte dela que desejasse. Mas Orys soltou a garota, envolveu-a com seu manto e serviu-lhe uma taça de vinho. Ele disse a ela que pegaria as armas, a bandeira e as palavras da casa Deren para honrar a coragem de seu pai na última tempestade. Convenientemente, Orys não tinha nenhuma das suas para descartar primeiro. O veado coroado se tornou o símbolo de Baratheon, e Stormys encerra seu trono. A filha de Argilac até permaneceria em sua casa, embora como uma dama em vez de uma princesa. As terras o que aconteceu? Baratheon, para descartar primeiro. O veado coroado se tornou o símbolo de Baratheon, e Stormys encerra seu trono. Eles se casaram? A filha de Argilac até permaneceria em sua casa, embora como uma dama em vez de uma princesa. As terras da tempestade agora eram... Mas pulou alguma coisa? Não sei se é a tradução ou eu sou burro. De uma princesa. As terras da tempestade agora eram de Aegon. E como tributo... Orys Baratheon se casou com... tá. Eu entendi certo então. Em vez de uma princesa. Parece que pulou uma parte. As terras da tempestade agora eram de Aegon. E como ele tributo, juntou o símbolo. Aegon exigiu as espadas dos homens que Horus havia derrotado. Com que propósito? Ou não sabia? De novo as espadas? Havia derrotado. Com que propósito? Ou não sabia? Aegon agora governava 2 dos 7 reinos, mas não seria mais capaz de fazer a refeição da paz restante. Pela primeira vez em milhares de anos, os reis deixaram de lado suas disputas e uniram forças contra um inimigo comum. Meu ancestral, o rei Loren da casa Lannister, era o chefe da família mais rica dos 7 reinos. Como o quê? O rei Loren de suas disputas e uniram forças contra um inimigo comum. Meu ancestral, o rei Loren da casa Lannister, era o chefe da família mais rica dos 7 reinos. Você já era rico desde dessa época. Suas forças às Loirinho. da casa Gardener, rei do Hit, eles tinham o exército mais poderoso da história. Um suposto punho de ferro para quebrar o aspirante a conquistador. Mas, embora um punho de ferro possa esmagar o rosto de um homem em batalha, você pareceria tolo caçando pássaros ou feras com ele. Um Ain tinha uma criatura que era ambas as coisas. Os reis nunca tinham visto um dragão, muito menos lutado com um. Eles lutaram entre si por milhares de anos, e a vitória sempre ia para o exército maior. Certamente, uma força 5 vezes maior que a de Agens conseguiria controlar um dragão. Nossa, é pra ver o quanto o dragão é desbalanceado comparado com o exército, né? Balanceia muito, é tipo assim, ó, tipo tá com o bagulho, tá cheat, tá de hack no bagulho. 5 vezes maior que a de Agens conseguiria controlar um dragão. Mas Aegon chegou com 3. Meteu os 3 ainda, foda-se. Os Lannister e os jardineiros esperavam pela vitória. O campo de batalha que escolheram era uma planície ampla com solo firme e céu limpo pela vitória. O campo de batalha que escolheram era uma planície ampla com solo firme e céu limpo, perfeito para arqueiros e cavalaria montada. Mas nenhum dos reis pensou porque o solo era firme. Não chovia. Era o quê? Mas nenhum dos reis pensou porque o solo era firme. O solo era chovia firme. há 15 dias, o que significava que todo o trigo e a grama estavam completamente secos. Ué, mas eles são burros ou quê? A princípio, os reis pareciam que sairiam vitoriosos. Quando a tropa eles são retardados, eles sabem que tem um dragão e eles vão pro bagulho mais seco possível. Pareciam que sairiam vitoriosos. Quando a trombeta soou para a batalha, seus exércitos cercaram os flancos de Aegon, e punhos de ferro de cavaleiros montados esmagaram seu centro antes mesmo que os dragões pudessem entrar na briga. Mas então Aegon e suas irmãs levantaram voo e soltaram seus dragões, não sobre os soldados, mas sobre os campos secos ao redor deles. Os punhos de ferro se abriram e se tornaram uma mão estendida. Vamos, rapaziada, tomei um gank aqui. Vou respondendo uma pergunta. Aproveitar pra ler. Gardener. Os jardineiros. É uma família isso também? Os reis achavam que o dragão era fraco, eles nunca... isso que é óbvio, eles claramente subestimaram, né?
E eles não sabiam que tinha 3 dragão? Caralho, eu falo dragão errado. Ou eles sabiam? Não, eles sabiam, né? Porque quando eu coloquei aqui apareceu 3 dragão, não foi? Ou você tinha só um? Não, eles sabiam, né? Eles nunca tinham visto de perto, no caso. Por que dragão era tão novo pra eles? Tipo, dragão surgiu como? Agora eu quero saber, tipo, de onde que são os dragão, caralho. Tô curioso pra cacete. Nossa, cada vez mais eu quero saber da história. Cada vez nada sabe sobre dragão. De onde que veio os dragão? O primeiro dragão, no caso. Porque falaram ali que o Aegon veio de Essos, né? Essos é longe, no caso. Lá eles tinham dragão? Tipo, eles não tinham dragão só nesse local específico? Caralho, velho. Nossa, a história tá muito profunda. Quanto mais conta, mais coisa eu quero saber. Os punhos Dragões vêm de outro continente e já estavam praticamente extintos nessa época. Tá, faz sentido. É outro continente, né? Eu tenho que... É porque eu não tenho muito o mapa na minha cabeça ainda. Eu não decorei muito o mapa. Apesar de passar na abertura, eu acho que eu tenho que ver mais o mapa. O mapa não tava, tipo... Eu sei que é outro continente, é onde tá... É aquele local que é, tipo, tudo deserto, né? Que a gente tá vendo com a guria lá, né? Com o cabelo cinza, esqueci o nome dela agora. Os mais antigos vieram de Valíria, que é em outro continente, tá? Faz sentido. Outro continente, ou seja, longe pra caralho. Eles vinham de um continente. Aconteceu um desastre natural. Daenerys está em Essos. Esses 3 dragões são os últimos vivos. Nossa, eles eram os últimos 3 já? Eles não procriaram? Pera, será que o ovo que a gente vê lá no presente é deles? Se eles são os últimos? Mas então Aegon e suas irmãs levantaram voo e soltarão seus dragões, não sobre os soldados, mas sobre os campos secos ao redor deles. Os punhos de ferro se abriram e se tornaram uma mão estendida Não tiveram os pedindo dragões depois? misericórdia. Como Aim prometeu, ele não teve nenhuma. Mais de 4 Ah, eram os mil últimos da homens época, no morreram. caso. Depois eles procriaram, né? Aquele ovo é de um dragão que ainda veio na cena. Tá, entendi. Eram os últimos daquela época, no caso, eles procriaram e fez mais, no caso, foi isso. Como Aim prometeu, ele não teve nenhuma. Mais de 4 mil homens morreram nos incêndios, outros 1000 Nossa. escaparam deles. Dezenas de milhares retornaram para casa Massacre. como monstros queimados e marcados além do reconhecimento. A casa Gardener nunca mais retornou. O Campo de Fogo, como os cantores o chamam, reivindicou os últimos da linhagem Gardener. E a casa Tyrell surgiu em seu lugar como senhores do alcance e guardiões Opa! Casa... Esse lembro que eu reconheci, eu acho. Casa Tyrell Casa House Tyrell. Veio da família... Da casa Guard... Da casa família. Agora era uma casa. surgiu em seu lugar como senhores do alcance e guardiões dos Lords... A dublagem parece estar meio esquisita. Lords of the Rich and Wardens of the South. Wardens of the South é o mais ao sul possível. Tyrell, né? De Tyrell é a esposa do Henry Baratheon Got. Tyrell, os Cavaleiros da Flores. Ah, tá. Nossa, são tantos nomes, puta que pariu. Eu não sei se eu vou lembrar tudo isso aqui, mas... Bah. Sul. Eu sempre tá conectando aos poucos. Quanto ao meu ilustre ancestral, quando o rei Lorenz viu que a batalha estava perdida, ele cavalgou através de uma muralha de chama. Ele tá falando em Quando primeira o rei pessoa, o meu Lorenz antigo viu que a batalha estava perdida e Guardiões do Sul. Quanto ao meu ilustre ancestral, Quanto ao quando meu o rei ilustre Lorenz viu ancestral. que a batalha estava perdida, ele cavalgou através de uma muralha de chamas Quem tá e contando fumaça essa história? em busca de segurança, ou pelo menos para uma captura heróica um dia depois, onde pousou sua espada diante de Ain e Nelt. Aen, fiel à sua palavra, o poupou e confirmou a casa Lannister como senhores de Rochedo Casterly e guardiões do Oeste. Por que não ó, tomou nossa, a casa a tradução tá Lannister bem como bosta mesmo. senhores de Rochedo Casterly? Ó, House Lannister, as Lords of Casterly... Ah, esse aqui, eles chamam esse nome, não é? Casterly Rock. Guardiões do Oeste. Guardiões do Oeste. Nossa, é mais fácil eu pensar pelo sul, então tá os Tyrell. Calma, norte, sul, oeste, no caso. Eles são no oeste? Por que não É, oeste. A esquerda, né? faria isso? Um Lannister sempre paga suas dívidas. E agora... Surgiu aqui a Por que não frase. faria isso? Um Lannister sempre paga suas dívidas. E agora devíamos nossas vidas à coroa. Isso valia séculos de subserviência, pelo menos. Além disso, Ain tinha fetiche por colecionar espadas, não cabeças. Ele adicionou Lorenz à pilha que seus homens haviam recuperado do campo de tiro e os enviou de volta ao forte de Aegon. Era o quê? Nossa, você falou 15 mil palavras de nós só. Deu uma pesquisada no mapa do Westeros depois. Com a maior parte É, o do mapa é sul- mais difícil, né? Pra decorar tudo. Ah,
Com a maior parte do sul nas mãos de Aegon, a melhor chance de derrotar o conquistador agora estava com o norte, se nos importássemos o suficiente para O tentar. norte. Ao contrário de nossos rivais do sul, os reis Stark do inverno não Ah, já forjaram era o Stark já. O Stark já é um bagulho louco. Essa casa norte de um primordial. reino só por glória ou ouro. Há pouco de ambos aqui, exceto sobreviver. Sozinho em Westeros, o norte se lembrava de quando coisas piores que dragões devastavam exércitos. Se lembrava de quando coisas piores que dragões devastavam exércitos. Milhares de Piores anos que dragões. atrás, o sol se pôs sobre os reinos dos homens e a longa noite começou. Uma nova raça emergiu do gelo e da neve, os caminhantes brancos. Caralho, vai contar a história deles aqui também? Nossa, isso eu tava muito curioso. Puta, mas isso aqui não vai ser um spoiler, não? Eles não falaram quase nada na série sobre isso aqui. Eu imaginava que eles iam contar na série, não? Tem problema eu assistir isso aqui? Comigo eu já sei mais ou menos o que que é, né? Uns zumbis, basicamente. Ah, eles chamam de White Walkers. Os caminhantes vagantes brancos. Os livros falam um pouco deles. É spoiler, não? Tá. Uma nova raça emergiu do gelo e da neve, os caminhantes brancos. Eles não exigiram coroa, não ofereceram termos, não pouparam nenhuma vida, e os mortos Caralho. marcharam com eles. Com a humanidade em vias de extinção, um Stark procurou os Filhos da Floresta, os seres mais antigos de Westeros, e os convenceu a se aliarem aos homens contra os quais lutaram. Juntas, as duas raças empurraram os caminhantes de volta para a Terra do Inverno Eterno e a isolaram dos 7 reinos com a guerra. 300 metros de gelo, Eles montam em aranhas do livro. Caralho. pedra e terra elevando. Ah, aconteceu uma coisa muito louca aqui. Isso eu entendi 300 metros 100%. de gelo, pedra e terra elevando-se a quase 700 pés de altura. 300 metros? Para protegê-la, eles estabeleceram a Patrulha dos Olha que era Cavaleiros, 200. uma irmandade que jurou defender os vivos dos mortos, cujos votos apagam títulos e crimes. Após a longa noite, o norte tentou muralha, esquecer que sim. pertencia a um continente. Talvez por orgulho, talvez por pura ignorância. Nunca Lobos. se sabe com o norte. Mas conforme as notícias sobre os dragões de Aegon se espalhavam, Torrentar, o rei do inverno, percebeu que não conseguiria mais esquecer o Westeros e convocou seus senhores para o Winterfell. Muitos tolos Caralho, nossa, mesmo ignoraram a Winterfell. ameaça, enquanto o restante apostava em quanto tempo o sul levaria para queimar. Torren os silenciou com uma ordem para reunir seus exércitos e descer do norte em força. Enquanto os reis da rocha e do alcance queimavam no campo de fogo, a maior força do norte desde a longa noite cruzou o pescoço para as terras do Rive. Mas quando o Eita, rei porra. Torren chegou ao Tridente, ele viu na margem oposta do rio a força combinada de todos os reinos conquistados por Aegon. Vixe. Uma força maior que a de Torren pela metade e com 3 dragões. Naquela noite, o rei Já era. Torren convocou uma conferência com todos os seus senhores e conselheiros. Alguns queriam lutar e confiar na bravura do norte para vencer e queimar o Tritão. Os mais sábios deles queriam recuar para Mocaline, a fortaleza que havia repelido todas as invasões do sul e queimar lá. Um senhor suicida quis até mesmo armar uma emboscada no acampamento de Aegon no escuro e matar os dragões enquanto dormiam, ou pelo Porra. menos seus cavaleiros. É difícil dizer qual teria sido seu destino. Queimadura, decapitação, desmembramento, talvez todos os 3. Meu ancestral ouviu o conselho deles e pela manhã cruzou o tridente sob a bandeira de Parlaí. Então o rei Torren da casa Stark depositou o tridente Mas o que sob ele a fez? bandeira de Parlaí. Então o rei Torren da casa Stark Ah, depositou Parlay. sua antiga coroa aos pés de Aegon e foi nomeado Ah, tá, ele se senhor de abaixou. Winterfell e protetor do norte. Tá, ele se. Basicamente ele se. Ele dobrou o joelho, né? Bandeira de paz, tá? E pior que eu acho que eles falaram isso no. Eu posso estar falando bosta, mas eu acho que vem na cabeça que eles falaram alguma coisa agora no. Recentemente, a gente acabou de assistir o episódio, eu acho que eles estavam falando sobre o rei do Stark lá ser o rei do norte. Falaram, ah, nós ajoelhamos pros dragões, uma coisa assim, ele falou no passado, né? Mas não queremos mais se ajoelhar, alguma coisa assim, né? Eu lembro dessa parte. Ou se ajoelha que é bem fácil decidir. O rei que se ajoelhou. Caralho. Que se ajoelhou. Ele ficou conhecido como isso? Ah, falou Winterfell e agora. protetor do norte. E o rei que se ajoelhou. O rei que se ajoelhou. Não teve The King escolha, Ronel. e graças a ele, You. nossos soldados retornaram para suas casas inteiros e ilesos. As espadas que É. Aegon tomou deles não estavam torcidas, queimadas ou mutiladas.
No entanto, o véu de Aaron foi o último dos grandes reinos que restaram. Velhos e orgulhosos, a casa Aaron fez o que sempre faziam Aaron? em tempos de conflito. Eles fecharam o portão ensanguentado, selando o véu. Então, a rainha regente Shara da Véu? casa Porra, essa. ensanguentado, selando o Uma véu. situação no livro bem linda desse momento. Então, a rainha regente Shara da casa Aaron retirou-se com E seu essa casa filho, Aaron? o jovem rei Ronald, para a assustadora fortaleza inexpugnável de sua família. Do topo da montanha, eles podiam ver o Westeros lá embaixo, Pera, com seus parece a história do presente lá com a mãe e o filho. Não? É o ninho. Ah, nossa. É muito parecido, não? A mãe e o filho. jovem rei Ronald, Aquele lugar para a assustadora gigante lá no topo, fortaleza no topo, né? inexpugnável de sua família. Do topo da montanha, eles podiam ver o Westeros lá embaixo, com seus problemas escondidos sob as nuvens. Mas um dia, a rainha Shara entrou no pátio externo e encontrou seu filho sentado no colo de Vênia. A rainha Caralho. Shara entrou no pátio externo e encontrou seu filho sentado no colo de Vênia Targaryen e cobiçando seu dragão vagar ao lado dela. Porra. Assim que ele pediu Um outro recadinho. bolo no jantar, o pequeno rei Ronald perguntou à mãe se ele poderia voar no dragão da simpática senhora. Vênia sorriu para Shara. Tirando fogos aqui perto de casa. Shara imaginou, vagar também? Lembrando-se de suas maneiras, Shara perguntou se poderia pedir a Vessa que trouxesse um pouco de vinho ou comida. Ela devia estar cansada depois de um voo tão longo, mas Vênia hesitou. Entediado com as gentilezas de sua mãe, Ronald exigiu uma resposta. Pobre menino. Ele nem mesmo entendeu a pergunta. Shara hesitou por um momento, então perguntou a Visenya, como mãe, se era seguro para o menino. Visenya garantiu que sim. Que escolha Shara tinha? Enquanto seu filho circulava pelo castelo, ela pegou seu pequeno anel, a coroa de sua própria região e a antiga coroa de falcão de montanha e véu, que os Aarens usavam há milhares de anos. Ronald havia subido ao céu como um rei, mas pousou como um fidalgo. Talvez ele considerasse seus direitos ancestrais Fidalgo? uma troca justa por alguns minutos de voo, como um garotinho faria. Ah, ele Mais se aba- provavelmente, ele nem percebeu as 3 coroas aos pés de Visenya ou reconheceu as espadas de sua guarnição. Arryn, que se fala Arryn, é o reino de onde o anão ia ser jogado assim. Sim. É, eu entendi o local. Basicamente, mas o que tá dizendo aqui? Que eles fizeram igual ao norte? Eles cederam? Caralho, que filha da puta, estourando fogos. Recebeu as 3 A coroas família aos Shah. pés de Visenya ou Trocou, reconheceu trocou a coroa pra voz de dragão. Só que, obviamente, ele é uma criança, né? as Tá, espadas entendi, de entendi. sua guarnição ao lado delas. Tá, mais um que... Falta alguém ainda? As cabeças de Westeros se curvaram a Aegon, mas seu coração ainda batia livre. Acabou já. Vila Velha, o centro da fé do servo. Old Lá Town. morava o Alto Septão. Peraí, rapidão. Old Town. Esse o local a gente não lembra centro se a gente tem da fé ouvido do falar. servo. Olha o mapa ali. Eu não conheço esse lugar. Upilandes? Onde é isso? Lá morava o Town. Alto Septão, o pai dos fiéis, que comandava a obediência de toda Westeros, exceto os selvagens do norte e seus deuses antigos. Quando Aegon Ah, a religião desembarcou em Westeros, o Alto Septão se trancou no septo estrelado e jejuou por 7 dias e 7 noites, um para cada um de seus deuses. Tudo o que ele recebeu por seu trabalho foi a sabedoria divina de que se Vila Velha pegasse em armas contra o dragão, a cidade queimaria, tanto os fiéis quanto os infiéis. Caralho. Após a submissão da casa Stark, Aegon marchou em direção à Vila Velha, preparando-se para outra batalha. Mas encontrou Vila os portões Velha. abertos com o Alto Septão dando-lhe as boas-vindas. O tolo piedoso teve Gente. até a arrogância de conceder Certo. o que Aegon já havia conquistado. Ele foi nomeado rei e ungiu o último valeriano como Aegon da casa Targaryen, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos e dos primeiros Fez uma homens, coroação nova senhor dele. dos 7 reinos e protetor do reino. Como se título significa Senhor dos É que é o 7 título? reinos e protetor do nome, rei dos Ândalos e dos primeiros homens, Senhor dos 7 reinos e protetor do reino. É rei dos Ândalos? E dos primeiros homens, Senhor dos 7 Primeiros reinos homens? e protetor do reino. Como se títulos significassem alguma coisa para um homem diante do qual o próprio tempo agora se curvava, os mestres dividiriam toda a história em antes e depois da conquista.
A maioria esperava que Peraí. Aegon Andalus é parente dos primeiros homens, acho que os gigantes. Andalus é primeiro homens e eram... Andalus e primeiro homens eram os reinos ancestrais? Ou seja, mais do passado ainda? ficasse e fizesse de Cidade Velha sua sede. Mas logo após sua coroação, Aegon retornou à Era foz dos do rio Água milênios atrás? Negra, onde Nossa, vai muito Mas longe a logo história, puta que após sua pariu. coroação, Aegon retornou à foz do rio Água Negra, onde havia pisado pela primeira vez em Westeros. Desde então, uma pequena cidade havia brotado ao redor de seu forte primitivo. Para homenagear seu novo mestre, os moradores locais a apelidaram de Porto Real, embora parecesse mais adequada para um cavaleiro andante, com paliçadas de madeira, ruas É o lamacentas local lá e da série, pilhas né? de espadas mutiladas trazidas de todos os cantos da conquista. Mas Mas quando espada. Aegon fez dela sua corte, a madeira se tornou pedra, lama negra foi enterrada sob uma fortaleza vermelha e as espadas coletadas dos inimigos de Aegon foram destruídas pelo fogo do dragão e se tornaram um assento digno do conquistador e da maior dinastia que este mundo já Caralho. conheceu. Ah, a história do trono aí. Casa Targaryen, minha família, meu trono. Foda. Como caralho, ele virou transformou-se num Minha trono? É uma boa família, pergunta. Meu trono. Ah, nossa, Ou muito assim foda. deveria ter sido. Deveria ter sido. Alguma reviravolta? Mas, embora Aegon se intitulasse Senhor dos Sete Reinos, na realidade ele detinha apenas 6. Quando as espadas A enchiam os sétima inimigos bravos Aurora demais. nunca se ajoelhou. Era o quê? A sétima Aurora nunca se ajoelhou. Ah tá, foi 6 até agora, faltava mais um ainda. O sétimo, Dorne. Visenya voou para o véu Trono e feito de 1000 espadas queimadas pro dragão. Os primeiros homens são os primeiros que pisaram nesse continente, os Stark são descendentes deles. As casas norte também andam, são os outros homens que chegaram depois pregando a pé dos 7. Ah, nossa senhora, é muito... Caralho, quanta coisa, mano. tornou Puta merda. nunca se ajoelhou. Visenya voou para o véu e retornou com sua coroa. Imitando a irmã, Rhaenys sobrevoou a força inimiga que controlava as passagens até o amanhecer e pousou no castelo de sua governante, a princesa Maria da Casa Martell. Maria tinha 80 anos, Martell. era gorda, careca e cega. Pelas Nossa. costas, muitos riam dela como o sapo amarelo do amanhecer. A bela Rhaenys provavelmente pensou o mesmo quando se conheceram. A Bella. Ela exigiu que a princesa Maria Iam fazer uma série nesse período, os primeiros homens, só que a HBO não gostou e cancelaram, sério? Rhaenys Tem tanta coisa pra fazer série disso aqui, mesmo puta quando se merda. conheceram. Ela exigiu que a princesa Maria se ajoelhasse diante de seu irmão Aegon, embora tenha dito que, devido à idade e à saúde de Maria, um simples voto de submissão bastaria. Mas a princesa disse à rainha que os Targaryen não eram desejados ao amanhecer. Jamais um martel se curvaria ou quebraria, por mais intensa a queimadura. Rhaenys poderia ter montado em seu dragão ali mesmo e assado Maria no castelo, como seu irmão havia feito em Harrenhal. Mas o que quer que tenha visto nos olhos de Maria a assustou e a levou de volta a Porto Real com o rabo Ué? de um dragão entre as pernas. Caralho. Após a Então ela viu. coroação de Aegon, os Rhaenys retornaram para Dawn com Aegon, Vessa e seus dragões. Mas nenhum exército os enfrentou no campo de batalha, e nenhum senhor os desafiou em seus castelos. Conforme os dragões se aproximavam, a aurora simplesmente se esvaziou. A Casa Martell aprendera com Harrenhal e o Campo de Fogo. Os dragões eram imbatíveis em batalha, mas as guerras eram mais do que batalhas. Sem oposição, Aegon reivindicou a aurora para si. Mas assim que retornou a Porto Real, seus castelos foram arremessados das torres e sua guarnição real desapareceu no deserto, para nunca mais ser vista. Exceto, tal guarnição real quê? desapareceu no deserto. Para nulos foram arremessados das torres e sua guarnição real desapareceu no deserto. Eles se esconderam para e nunca chutaram os mais caras ser quando ele vazou? vista. Exceto, talvez, quando os ventos mudassem e as areias expelissem ossos e armaduras velhas. A libertação retornou a Maraxes, decidida a se vingar de Maria Martell. Mas Dorne não estava mais vazia. Os Dorneses mantiveram a promessa de Maria e lutaram mesmo queimando sob as chamas do dragão, e venceram. Martel se Um esconderam. dia, um arco perfurou Ih, eles mataram o chamas do dragão? e venceram. Um dia, um arco perfurou o olho de Maraxes e derrubou o dragão do céu. A casa Caralho. Martell permaneceu intacta. Ao contrário dos desafortunados Rhaeners em sua ira, Aegon e Vessa incendiaram todos os castelos e cidades, exceto o Lança Solar,
tentando virar o povo contra a Casa Martell. Mas os Dorneses permaneceram leais. E quando Aegon retornou a Porto Real, encontrou Nossa, esse assassinos cara maluco era esperando brabo. por ele nas ruas de sua própria capital. Se não fosse por Visenya, o conquistados esperando Porra. serão leais. E quando Aegon retornou a Porto Real, encontrou assassinos esperando por ele nas ruas de sua própria capital. Se não fosse por Visenya, o conquistador não teria aproveitado sua conquista por muito tempo. O maluco era brabo. Maraxes era o menor e mais jovem dragão. Ah, morreu com a flecha no olho. O conquistador não teria Eu não consigo ter uma noção de qual o tamanho deles exatamente por essas imagens. aproveitado sua conquista por muito tempo. Dali em diante, o rei e sua família seriam protegidos pelos 7 maiores cavaleiros do reino, a guarda do rei. Ah, Quando esse é o Maria mesmo que tem lá morreu na durante série, o né? sono, seu filho fraco e cansado implorou por paz. Mas a velha Maria também havia exaurido Aegon, e ele atendeu ao pedido. Os Targaryen Carai, ainda braba. queriam a Aurora, e eventualmente a teriam, mas não pela ponta de uma espada. Eles a comprariam da mesma forma que grandes senhores compram qualquer coisa, com uma filha. Uma filha. Após Mandou a uma filha pra lá. conquista, quando os homens olhavam para cima, As dragão, você viam vai ver. dragões. Os nobres aprenderam a manter os olhos baixos, mas os deuses não estavam acostumados a dividir os céus. Quando Aegon Eu estimo que Maraxes tinha uns 30 metros. Veigar tinha uns 120 metros. E Balerion... tamanho de uma cidade? Caralho! De uma cidade? Não é possível. Nas imagens não tá me falando verdade, não. E a gente viu aí uma imagem, foto dele e o maluco tava em cima. Não parecia tão grande assim, não. Apesar de não dá pra saber exatamente o mesmo tamanho. morreu, Esse tamanho é descrito no livro? o Alto Septão liderou a fé e seu exército em revolta, alegando que a tradição valeriana de casar irmão com irmã era uma abominação aos olhos. Quando Pera, o quê? Aegon morreu, o Alto Septão liderou a fé e seu exército em revolta, alegando que a tradição valeriana de casar irmão com irmã era Dizem que as asas deles faziam sombra na cidade. 400 metros? Porra. Grande pra caralho. uma abominação É, imagina, as imagens aqui no vídeo não tá fazendo jus ao tamanho dele. em revolta, É, até o menorzinho ali, 30 metros. Grande pra caralho também. alegando que a tradição valeriana de casar irmão com irmã era uma abominação aos Ah, os olhos do malucos Sete. revoltaram. Embora ninguém conseguisse explicar de onde a mãe e o pai divinos tinham vindo, meu ancestral Magor, o sábio, ou Magel, o cruel como os homens o caluniam, colocou uma recompensa pela cabeça de cada padre militante e, milagrosamente, a fé logo retornou às seitas. Com o amanhecer no rebanho e a fé colocada em seu lugar, não sobrou ninguém em Westeros para se opor à minha família. Então, começamos a nos opor. Em uma dança de dragões, Pera, minha calma, família eu tô e a louco fé ou o cara morreu? colocada Quem em que seu assumiu o lugar dele? Não sobrou nitas. Cada o Só que ele divino morreu? os olhos, alegando que morreu, o Alto Ó, o Aegon Septão morreu. liderou a fé e seu exército em reação ao militante e, milagrosa, e a fé colocada. Então, começamos a nos opor. Em uma dança de dragões, uma princesa Targaryen tentou roubar o trono de seu irmão. Graças à sua estupidez, a maioria dos nossos dragões morreu, embora felizmente a tenha comido antes que isso acontecesse. Mas mesmo sem nossos dragões, ainda éramos o sangue da velha Valíria, o que se mostrou igualmente perigoso. Uma das filhas do Aegon que assumiu, um dos filhos dele e a irmã brigou com ele, o filho. E da velha Valíria, o que se mostrou igualmente perigoso. Um dos meus ancestrais tolos não viu o que separava seus bastardos da nossa família propriamente dita e os legitimou em seu leito de morte. Adotando o nome de Blackfyre, os bastardos provaram sua natureza e tentaram tomar Já 100 anos depois de... Ah, tá, já passou muito tempo. o Entendi. reino de seu pai. E quando falharam, seus filhos tentaram. Quando os filhos falharam, seus netos tentaram. Até que finalmente Sarbarristan, o bravo cavaleiro da guarda do rei, matou Mis, o monstruoso. Barristan? Finalmente Sarbarristan, o bravo cavaleiro da Barristan? guarda do rei, matou Mis, o monstruoso, na guerra dos 9 reis do centavo, acabando com os Pera, o últimos. que? Calma, matou Mis. que momento que é isso? Se for o que eu tô pensando, é melhor não explicar. Ué, é o cara do... É o velho? Tentaram, até que finalmente Sarbarristan, o bravo cavaleiro da guarda do rei, matou Mis, o monstruoso, na guerra dos 9 reis do centavo, acabando com os últimos da linhagem Blackfyre. Por fim, Blackfyre. sem nossos dragões e com nosso sangue diluído por plebeus, não conseguimos ver a maior ameaça crescendo diante de nossos narizes. Nossa, o sangue deles foi perdido, então... Ah, nossa, cara, eu tinha que perceber uma coisa. Como eles começaram a casar bastardo e a porra toda sem ligar pro sangue... Ficou, tipo, diluindo o sangue, eles não sabiam quem, mas realmente era mais
Targaryen, no caso. Por isso que o... Eu não lembro o nome dele, mas aquele irmão maluco, o irmão da guria que morreu, ele não tinha uma parada de não se queimar. E ela tem, né? Tem alguma coisa a ver com isso? Eu tô certo? Ela era, tipo, do sangue verdadeiro e ele era o sangue fodido. Mas é quando ele era jovem. É, faz um tempo isso aqui, né? Sei lá quantos anos. Nossa, passou muito tempo aqui, então já tá quase no presente. Ou eu tô errado? Aff. Droga, achei que tinha alguma coisa a ver. Por que que eles casam entre ele e irmão pra manter a pureza do sangue? Então por que que o... Eu não sei se vai ser um spoiler. Por que que o irmão dela não tinha o bagulho do fogo e ela tinha? E ela tem, no caso. Tem a ver com isso? Essa última parte é bem depois da conquista e está sendo adaptada na série do Xerecão. É a série do Xerecão que eu não entendi que vocês ficam falando. Porra, é essa? Conseguimos. Por fim, sem nossos dragões e com nosso sangue diluído por plebeus, não Ó, sangue diluído por plebeus. conseguimos ver a maior ameaça crescendo diante de nossos narizes. Todo Targaryen tem resistência ao fogo? Ué, por que que ele morreu então, o cara lá? Dragão. Ah, tá. Os Targaryen têm uma boa resistência ao fogo. Na série deram uma upada no Daenerys. Ah, então o cara também... Eu não lembro como é que é o nome dele, né? Seria mais fácil se eu lembrasse. Mas ele... Então ele tinha resistência ao fogo, só que botaram fogo demais nele, basicamente. Eles têm resistência, mas não imunidade. Nossa, eu pensei que era 100%, não queimava de jeito nenhum. Ah, faz sentido, então. Como diz o ditado, toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda. Ele deve ter deixado cair uma para o rei Ais, pois a princípio ele parecia ter se esquivado da loucura da família. Mas, conforme foi crescendo, começou a haver conspiradores em todos os lugares e, onde não havia nenhum, ele trabalhou para criá-los. Como um dos guardas do rei, vi em primeira mão que um rei que não conseguia governar a própria criá-los. Como um dos guardas do rei... Que teve um Targaryen que teve até a... Essa queimada? Sério? Vi em primeira mão que um rei que não conseguia governar a própria mente não... Ah, mas esse aqui é o Rei Louco? E o Encantado? Eu podia procurar sobre a rebelião do Robert sem spoiler, deve ter no YouTube? Acho que eu vi o vídeo. Deve ter o vídeo, eu acho que eu vi ele. Conseguiria governar... Já tá no presente aqui? Reinos. Suportamos seu reinado porque esperávamos que seu filho Raegar governasse o reino quando ascendesse ao trono. Mas então Raegar se mostrou igualmente bravo com seu pai e sequestrou Lyanna Stark, filha do Guardião do Norte e prometida a Robert Baratheon, senhor das Terras da Tempestade. E caralho. Quando o pai e o irmão mais velho de Lyanna exigiram justiça, o Rei Louco obedeceu, rindo enquanto a dispensava. Insatisfeito. Eita porra. Nossa, isso aqui é o que eles estavam falando. O velho de Lyanna exigiram justiça. O Rei Louco. Eu não entendi. Quando o pai e o irmão mais velho de Lyanna exigiram justiça, o Rei Louco obedeceu, rindo enquanto a dispensava. Ah, foi quando ele queimou eles? Satisfeito com apenas 2 assassinatos, o Rei Louco ordenou então que Jon Arryn, Senhor do Véu, executasse seus 2 pupilos, Robert Baratheon e Eddard Stark. Em vez disso... Caralho, ficou muito mais confuso, calma aí. Quase foram cobrar justiça pai e irmão do Ned. Ah, porque o maluco sequestrou a filha do... No caso, a irmã, né? O filho do rei sequestrou ela? Calma, o quê? Tá. Mostrou igualmente bravo com seu pai e sequestrou Lyanna Stark. Por que caralho ele sequestrou ela? Ele tava bravo com o pai e sequestrou a guria? Porra é essa? Filha do Guardião do Norte e prometida a Robert Prometida... Baratheon. Ela tava prometida ao Robert, você sabe? Quando o pai e o irmão mais velho de Lyanna essa parte eu entendi. É spoiler? O Rei Louco obedeceu, rindo enquanto a dispensava. Insatisfeito com apenas 2 assassinatos, o Rei Louco ordenou então que Jon Arryn, Senhor do Véu, executasse seus 2 pupilos, Robert Baratheon e Eddard Stark. Em vez disso, Jon Arryn levantou o véu em revolta. Ned Stark passou pelos séculos monarquistas e ergueu o norte. E Robert venceu 3 batalhas em um único dia para unir as terras da tempestade atrás dele, apenas para ser derrotado por um exército monarquista e forçado a fugir, deixando sua casa em Ponta Tempestade sitiada. A mão do rei finalmente encurralou... Até trocou a voz. Esse resumo da rebelião tá muito ruim, então teve um especificado. Não entendi porra nenhuma esse sinal aqui. Misturou um monte de coisa. Depois vamos ver um vídeo só da rebelião pra pegar os detalhes. Lyanna. Essa Lyanna, quando ele for. Tem que tomar cuidado pra não ser spoiler. Eu não sei se o JV tá aí ou o JV. Fica esperto com spoiler aí no chat. Pra me salvar, senão eu tô fudido.
Essa Lyanna, quando ele foi visitar o túmulo, no primeiro episódio, é o túmulo dela. Sim, eu lembro dela. Robert na A gente cidade tava do fazendo Septo a gente tava fazendo umas Rochoso. teorias sobre ela. A mão do rei finalmente encurralou Robert na cidade do Septo Rochoso e enviou seus soldados de porta em busca do líder rebelde. Mas os moradores odiavam o rei louco e amavam Robert e o mantiveram um passo à frente dos soldados até que apenas um refúgio restou. Enquanto os soldados se aproximavam, todos os sinos da cidade tocaram. Ao saber da situação de Robert, nosso pai e John Aaron correram para as terras fluviais e alistaram nosso avô Host Tully para ajudá-los. Juntos, eles derrotaram o exército Ren e resgataram Robert. Para celebrar Caralho, e essa parte. consolidar a aliança Tully, nosso pai se casou com nossa mãe, Catelyn, e John Aaron levou nossa tia Lisa. Apenas 15 dias depois, John Aaron? os dois homens correram de volta Ué? para o campo. Eles E mudaram o Lisa, nome? Não era apenas Arryn, uma 15 porra assim? dias depois, os dois Deve ser homens da correram tradução, de né? Da volta dublagem. para o campo, pois o dragão finalmente havia acordado. Enquanto os servos de meu pai estavam perdendo os reinos de meu pai, meu irmão Raegar ficou confinado com sua amante, prostituta, como Como o quê? Nossa, eu fiquei confuso pra caralho essa parte. É Arryn, John Arryn. É, eu lembro. É que, nossa, misturou muita coisa. Misturou muita coisa essa última parte. Parece que me confundiu tudo. Nossa, tava muito bom até agora. Só essa parte final aqui misturou 30 mil coisas uma em cima da outra. Falou muito rápido. Por isso que tem outro vídeo. eu a chame uma distração. Mas agora Raegar caiu em si e retornou a Porto Real. Ele persuadiu nosso pai a convocar seu amigo arranjado, Lord Tywin Lannister, o senhor Ó, mais rico e poderoso do reino. O próprio Raegar lideraria o exército real contra o usurpador Robert, às margens do Tridente. Meu irmão lutou contra o homem cuja esposa ele havia roubado e que lutou para roubar seu direito de primogenitura em troca. No final, o quê? Robert queria mais. Tá, pera, tem Seu que ver. martelo quebrou a armadura do meu irmão, e seus rubis caíram no rio como gotas de chuva, desaparecendo na correnteza. Nossa, é muito Com bem a escrito derrota essas de partes. Raegar, nada ficou entre Robert e Porto Real. Ah, Imagine ainda a parte surpresa fase do rei final? 15 dias depois quando viu não veados, mas leões do lado de fora de seus portões. Seu antigo braço direito, Tywin Lannister, havia Ah, quando ele chegado à trocou de capital lado. com uma força que nem Robert poderia igualar, alegando ser leal ao rei. Confiando no que queria acreditar, Aerys Não, pera. ordenou que os portões fossem abertos, e as forças Ah, ele meteu outro lado ainda no final. Puta merda. Lannister obedientemente começaram a estuprar, pilhar e Caralho. assassinar os verdadeiros súditos. Vendo spoiler? É spoiler isso aqui? É spoiler? Ah, ele tá contando da rebelião. E já foi contado na série, no caso. A não ser que ele vai mostrar isso aqui na frente na série. Daí seria spoiler. Isso aqui mostra na série ainda? Tudo isso é anos antes de GOT. Fiquei com medo agora. Então, é da rebelião. Antes da história, mostra na série. É, vai ser spoiler se isso aqui mostrar na série. Se isso aqui for contado na série depois, é spoiler. Mas se não conta na série, não é spoiler, né? Eu acho, pelo menos. Leais ao rei. Quando Eddard Stark finalmente chegou à capital com o exército de Robert, ele encontrou estandartes Lannister pendurados sobre a cidade saqueada, cadáveres Targaryen espalhados pelas ruas e Sir Jaime Lannister sentado no trono de ferro. Caralho. Abaixo Ele matou o dele, maluco. o rei louco Aes, a quem Sir Jaime A série começa quando o Robert é rei. Eles só mencionam algumas coisas na série. Não sei até onde vai. É que algumas coisas da rebelião eles são bom contar, mas são paradas que já aconteceu. Eles falam da história do Robert. A série vai explicar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tipo assim, essa última parte ficou bem confusa, porque falou muito rápido, mas isso aqui me esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas que eu tinha. Eu duvido que eu vou lembrar de tudo que eu escutei nesse vídeo, porque né, eu não anotei nada, então... Mas muita coisa me tirou, nossa, me tirou dúvida pra caralho. Uma coisa bem spoiler nessa história, já foi contada? Sério? jurou proteger, estava deitado em uma poça de seu próprio sangue, devido a uma espada enfiada em suas costas. Lord Eddard poderia ter agradecido a Sir Jaime por fazer um favor ao reino, mas, honrado como era, Lord Eddard condenou Sir Jaime como um matador de reis, uma reputação da qual ele nunca escaparia. Ah, foi ele que deu a reputação pra ele? Pensei que ele só chamava. Ao contrário de Lord Eddard,
Robert apreciou minha contribuição para sua gloriosa vitória. Ele me perdoou pelo meu crime e até me manteve em sua guarda real, além de Barriste e Selmy, que foram feridos no Tritão lutando por Rhaegar. É verdade que nenhum de nós conseguiu proteger as cargas de Arte Targaryen, mas talvez seja isso que Robert mais gostou em nós. Quando meu pai presenteou Robert com os corpos da esposa e dos 2 filhos de Rhaego, Ned Stark levantou as saias e exigiu que Robert mandasse Dawn e eu, os assassinos, para a muralha. Mas eu vi o que Pera, o quê? Ned exigiu com os corpos da esposa e dos 2 filhos de Rhaego. Ned Stark levantou as saias e exigiu Quem que é que Rhaego? Robert os da esposa e do que Robert Quem caralho é mais Rhaego? gostou em É um nós. dos outros Quando bichos, meu pai dos caras? presenteou Robert com os corpos da esposa e dos 2 filhos de Rhaego, Ned Stark levantou as saias e exigiu que Robert mandasse Dawn e eu, Quem é Ned os Stark assassinos. Rhaego. levantou Ned a saia? Stark Que porra é levantou as essa? saias e exigiu que Robert Eu vou ler pelo... Ned Stark hiked up his skirts and then... Nossa senhora! Quer dizer que tipo, ele se levantou porque ele ficou tipo... Levantou puto? Que porra de tradução é essa, caralho? É de A, né? mandasse Dawn e eu, os assassinos, para a muralha. Ele tava levantando a saia da manhã morta. Mas eu vi o que Ned não conseguiu ver. Robert tinha vergonha dos corpos e mais vergonha ainda de seu alívio. Ele sabia que os herdeiros de Rhaegar tinham que morrer ou seu trono nunca estaria seguro. Mas heróis Caralho. gloriosos não matavam crianças. Eles simplesmente não puniam seus assassinos. Denge. Caramba. Mano, ô, vou te falar. Fora os erros de dublagem da IA, né? Esse vídeo foi muito bom. Caralho, nossa, esclareceu muita coisa. Obviamente contou muita coisa que eu não fazia ideia, né? Essa parte final foi muito rushada, pareceu que eles rusharam tudo. Essa questão da rebelião aqui, eu não entendi muito, mas... até essa parte anterior aqui, nossa, tava muito bom. Eu entendi tudo certinho. Principalmente a história da conquista ali dos 7 reinos pelo Aegon, né? Caramba, muito top. Esse vídeo nem é tão famoso assim, 300 mil views. Na verdade é mais ou menos. Caramba, falou sobre a Lyanna, falou um pouquinho, tipo, falou que ela foi sequestrada, mas eu acho que isso a gente já tinha ouvido na série, não? Ela foi sequestrada e que alguma coisa aconteceu com ela? Não. Não sei, não falou exatamente, tipo... Esse vídeo só falou mais o básico pra você pegar a história. Pois é. Essa última parte tava muito rushada, não entendi porra nenhuma, mas essa parte até aqui da história que tava muito bem contado. Entendi tudo. Muito top. Não tá safe? Não falou spoiler? Eu não sei se eles mencionam alguma coisa sobre spoiler aqui. Não vou nem ler os comentários, porque né, vai deve ter spoiler. O que é que tem aqui, ó? A conquista de Aegon, também chamada de conquista. Foi a campanha na qual Aegon Targaryen... O cara tem um mosquito chato pra caralho aqui. Conquistou a maior parte de Westeros, juntamente com suas irmãs Visenya e Rhaenys. Rhaenys, não sei como é que ele falou ali, né? Os dragões Valerion, Vhagar e Meraxes. Pegou subjugou os 6 e 7 reinos, tendo sido resistido com sucesso apenas por Dorne. Dorne os caras maluco é brabo, tá? Tiveram que meter a filha lá pra conquistar o bagulho. Tem algum app patrocinado? App do que? De Game of Thrones? Não. Mas a gente provavelmente não vai assistir hoje, porque a minha namorada tá em aula e também tá estudando pra caralho, porque tem prova amanhã, tem 2 provas amanhã. Então, possivelmente hoje não tem live. Amanhã não sei, talvez muito tarde, mas mais pra sábado, eu acho. Essa semana tá muito corrida. Tô até assistindo todas as coisas sozinho, porque, né? Ela é mais só um participante aqui, né? Convidada, e não tem como ela participar o tempo todo aqui nas lives. Faz a boa aí, não. Falou que se você pegar esse spoiler, acaba a graça. Cara, então cuidado com o spoiler. Não vê nada sobre Dança dos Dragão, que tem spoiler na série de Casa do Dragão. Beleza. Não teve spoiler não, relaxa. Obviamente eu não sei se o que é spoiler e o que não é, porque eu não assisti a série, né, mas... Me pareceu de boa. Se eles não for contar nada disso na série, não teve nenhum spoiler, né. Em todo o reino continente pessoas ser conquistadas, já que algumas regiões e casas apoiaram ativamente a casa Targaryen e outras se submeteram voluntariamente. O primeiro e mais importante das guerras de conquista, a campanha inicial de Aegon durou 2 anos. 2 anos? Em seguida pela Primeira Guerra Dornesa, a data da coroação de Aegon pelo Alto Septão durante a conquista tem sido usada por mestres para rastrear os anos antes e depois da vitória de Aegon. Até o calendário do bagulho. Muito foda.
Caralho. Pô, gostei pra caralho desse vídeo. Da hora se tivesse feito uma dublagem top, né? Mas foi por IA, mas deu pra ver. Como é que é a voz em inglês? Só pra me escutar. Está bem narrado. Em inglês. Ou ele fez com IA também. Mad King paramount of the Trident and had the other river lords Nossa, é bem swaying fealty as their new narrado. Só que narrado pelo elenco de Game of Thrones. Os caras narraram essa porra mesmo? Maluco da série, sei. Só sexta-feira eu vou poder, se tiver live. Junto a gente vai fazer sexta ou sábado. Mas eu recomendo... se for patrocinar algum episódio, eu recomendo fazer antes da gente fazer live, porque daí a gente já motiva mais a gente pra abrir uma live, no caso. Porque é foda a gente abrir uma live, tipo, sem nenhum patrocínio e não rolar nada, né? A gente provavelmente vai abrir uma live e, sei lá, assistir Naruto e fechar a live. Porque a gente não consegue ficar assistindo tudo direto, porque eu tenho muita coisa pra editar. Não tem como a gente só pegar 100% por nós, a gente sentava aqui e ficava assistindo só Game of Thrones e terminava a porra toda, mas... Como eu preciso editar, né, tem as coisas do canal, a gente não tem como. A gente tá, tipo, a gente só passa na frente da fila o que é patrocinado. Se rola um patrocínio até fora de live, a gente, né, faz um esforço a mais pra assistir. Mas não tem como a gente só sair assistindo, porque... Tem até um povo reclamando lá no YouTube, eu vi. Falando, se não patrocinar, vocês não vão assistir mais. Porra, mas como é que eu vou editar? Tô eu editando o bagulho sozinho. Eu não sou um... não sou mágico pra conseguir editar toda a porra toda sozinho. Eu faço tudo sozinho no canal, cara. Os episódios de série demoram pra caralho pra editar, é 1 hora. A gente só passa na frente mesmo, a gente só assiste se tiver patrocínio. Não tem como fazer diferente. Já teve mais apps de AOT? Guy, teve 2 episódios, eu acho, patrocinado. O Cherry patrocinou 2 episódios. Ele disse que eu posso assistir sozinho. Eu não sei se eu vou assistir sozinho ou se eu vou assistir com ela. Talvez sozinho, porque como eu falei, né, ela tá meio cheia de coisa pra fazer. Eu acho que eu vou assistir sozinho, talvez até quando vai. O calendário deles é tipo Cristo, antes e depois da conquista, cara, é foda. A história de Westeros é dividida em AC, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Significa tipo 100 anos antes da conquista ou 100 anos após a conquista. Foda. Muito foda. Eu gostei muito toda essa lore, né, por trás. Tudo isso aqui tá nos livros, basicamente, né. Tá nos livros e nunca virou série. Nossa, isso aqui me pareceu muito interessante. Tipo, não sei como que vão transformar essa parte em série, porque, porra... Só aquela primeira parte, aquele primeiro início, os primeiros minutinhos ali já me deixou muito cativado pra saber o que... Pelo menos ele podia fazer um filme, talvez, né? Faria com muito sucesso, com certeza. Então, assim, um videozinho básico feito por um maluco aleatório, eu acho. Me deixou tão cativado assim, imagina a série.